Vejamos um fato interessante. Fato geográfico, o fim da Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética, a ideologia capitalista entra em vigor na Rússia e já é bem vista pelos chineses. Nasce uma nova ordem mundial, o mundo agora é multipolar e a moda é organizar blocos econômicos. Bem, nas nossas últimas aulas a gente viu uma questão da Guerra Fria, ou seja, o mundo era bipolarizado. Bem, com o fim da Guerra Fria, o que aconteceu exatamente? Tivemos aí o fim do regime, um fim de uma disputa ideológica entre dois países super conservadores, ou seja, de lado tinha o capitalismo norte-americano e o socialismo soviético. E aí o que acontece? A primeira coisa que a gente deve entender, que vocês devem guardar para o coração de vocês, é o seguinte: a queda do Muro de Berlim em 1989 marca o fim da União Soviética, ou seja, com a presença de Pedro Bial. Pedro Bial, que apresentou várias coisas no Brasil, ele participou, ele estava lá quando o Muro de Berlim caiu. Então, a participação primordial de alguns cônsules em si mostra essa variante. Nasce uma nova ordem mundial, gente, e aí que é interessante. Com o fim da Guerra Fria, o mundo se torna multipolar, ou seja, vários polos. Se antigamente nós tínhamos aí Estados Unidos e União Soviética, hoje, depois de 1989, nós temos exatamente o que? Uma Alemanha, uma Rússia, um Brasil, ou seja, um mundo hoje, um Japão, né? Japão! Um mundo que se torna bastante diferente. Então, hoje uma grande consequência, é engraçado que quando a gente fala sobre União Soviética, a união dos partidos soviéticos, ou seja, dos países, hoje nós temos uma versão diferente. Uma nova versão para uma velha canção, ou seja, a formação dos blocos econômicos. O que seria a formação dos blocos econômicos em si? É unificar os países para ter uma moeda forte. Ou seja, então nós temos aí essa nova formulação depois do mundo da Guerra Fria. Certamente hoje nós temos um grande medo de ter esses problemas de volta, porque o mundo é bastante instável, né? O ser humano é muito doido, o ser humano quer tudo, o ser humano quer briga, o ser humano quer guerra. Então, assim, há uma preocupação muito grande nessa questão de tentar uma nova versão, uma nova resolução para esses problemas que estão acontecendo hoje na região do mundo em si. Há uma disputa muito grande. Hoje sai um pouquinho de cena a Rússia, né? A Rússia de Vladimir Putin, ela consegue dar um giro de 360 e consegue sair fora um pouco da mídia e entra no papel da China, né? Hoje um dos principais rivais norte-americanos. Não estou falando que a Rússia é o grande rival, deixou de ser um grande rival, sendo um aliado, um amiguinho norte-americano, não. Hoje um grande desafeto norte-americano é a China. Você vê que tivemos a conferência da ONU, onde que rolou um bafafá, um samba, não sei o que, na qual os norte-americanos batendo boca com os chineses. Eu acho que o bate-boca foi legal, um falando mandarim, outro falando inglês, foi bonito. Mas tá tendo essa pequena confusão entre esses dois países, perfeito? Bom, conhecendo um pouquinho a Federação Russa, ou seja, a Rússia. Ela é chamada de Federação Rússia, o nome oficial Federação Russa, formada por 80 grupos étnicos diferentes. Os russos são os mais numerosos, a herança da União Soviética, ou seja, possui 21 repúblicas, ou seja, aqui nós temos estados, lá é considerado como repúblicas. Ela tem duas capitais, Moscou e São Petersburgo. Segunda maior arsenal nuclear mundial, ou seja, aí é que tá, galera. A grande preocupação do mundo é o seguinte: todo mundo sabe que a Rússia, ela tem armas nucleares, todo mundo sabe. E eles não escondem disso. Todo feriado militar há desfile com armas nucleares. Isso é sinal que há um grande respeito da Rússia, porque se a gente olhar bem a questão econômica, a Rússia não lidera o número de países ricos do mundo, não. Pelo contrário, a Rússia é considerada um país emergente. O que mantém essa hegemonia da Rússia nada mais é que o seu poderio nuclear, declarado e assumido por eles mesmos. Grande quantidade de recursos minerais, energéticos, bem, a grande fonte de riqueza assim que mantém
a Rússia funcionar é o petróleo e o gás natural. Vamos ser sinceros que há uma procura muito grande por esse material aí. Então, o que mantém a economia da Rússia exatamente é o petróleo e o gás natural. E teve um lance que a nossa querida Rússia queria invadir a Crimeia, que faz parte da Ucrânia, para roubar o quê? Gás natural. Lá também é assim. Peso geopolítico, expansão econômica, exportação de petróleo, ou seja, a exportação de petróleo é muito grande. Europa, 4% do petróleo, 40% do petróleo da Europa vem da Rússia. Perfeito? Então, conhecendo um pouquinho a Rússia aí. Seguindo, agricultura e pecuária na Rússia. Principais produtos cultivados, galera: trigo, centeio, beterraba açucareira, linho, algodão e cevada. Esses são os principais alimentos da agricultura. Então, não é uma agricultura falar assim, que agricultura? Não. É uma agricultura básica, mas mantém uma regra legal. Quanto à pecuária, eles têm exatamente o que? Rebanhos bovino, ovino e suíno. Então, assim, toda a agropecuária sobressai mesmo com toda a adversidade que se enfrenta nos invernos prolongados e rigorosos. Só lembrar que, eu falei para vocês, a Rússia é muito fria mesmo. Não é à toa que Hitler perde a Segunda Guerra Mundial, perde a invasão na Rússia, a União Soviética, ele perde pelo frio. As tropas não aguentaram o intenso frio que rolou na União Soviética. Então, nós temos aí uma agricultura modesta, uma pecuária modesta, mas que em certas situações já ajuda no crescimento do país. Como eu falei para vocês, o recurso minerais e energia. O principal, hoje, a Rússia ela trabalha com o minério, a extração mineral, exatamente como fala do petróleo, e a fonte de energia que é bem utilizada na Rússia hoje é a energia nuclear. A Rússia tem em torno de 86 reatores nucleares. O que são reatores nucleares? Para a gente aqui no Brasil, se chama usina nuclear. Lá eles chamam de reatores nuclear. E detalhe, funcionando perfeitamente. Há uma preocupação muito grande em mundo inteiro. Se houver uma explosão, o que pode acontecer? A Rússia ela mantém exatamente essa quantidade de usinas ou reatores funcionando. Então, ela traz esse padrão para enriquecer exatamente a questão da indústria. A indústria russa ainda ela é assim gatinha, já que vimos lá na frente que a principal fonte econômica é o petróleo e o gás natural. Bem, a atividade industrial na Rússia. A herança da industrialização soviética, na parte ocidental, o setor industrial diversificado, automóveis, eletroeletrônicos, máquinas industriais, agrícolas, vestuário, tecidos, alimentos, etc. Próximo aos montes rurais, jazidas de ferro, petróleo e gás natural, siderúrgica, metalúrgica, e na Sibéria, indústria base de quê? Carvão. Só lembrar que a Rússia ela passa por problemas econômicos também nessa questão da produção. Então, dois fatores importantíssimos assim, que geram a economia, mexem com a economia da Rússia. Exatamente é a questão do clima, é uma região fria, e pela questão da distância também. Ou seja, a Rússia é um país euroasiático. Então, parte dela está na Ásia e outra parte está na Europa. Aqui, nós lembramos do poderio militar que a Rússia tem. Ela tem hoje praticamente todos os seus navios nucleares. Bom, isso significa o quê? Professor, qual a diferença de um navio nuclear para um navio a diesel, tipo aqui no Brasil? A diferença é que o navio nuclear é muito mais hábil, muito mais rápido, muito mais... para cumprir uma operação ele é muito mais rápido. Então, há um investimento muito grande na questão de armas nucleares dentro da Rússia. E isso mexe muito com os norte-americanos. Os norte-americanos têm muito medo dessa coisa, de ser atacado por um russo. Nós tivemos aí, há uns 4 anos atrás, um navio nuclear russo que afundou, né? E deu pau, ele afundou. Então, o submarino, ele praticamente, todos da tripulação morreram.
e foi uma falha mecânica muito grave, ele estava já a uma profundidade e não teve tempo de fazer o remete, ou seja, subir para tentar salvar todo mundo, ok? Então galera, fica aí o exercício para vocês da página 400 e 401. Um forte abraço do professor Fábio e até o nosso próximo encontro, galera.